Mas você sabe que teve também excessos pro Bolsonaro na igreja. Tem até hoje, na verdade. Tem Né? até hoje. Tem até hoje. Inclusive, muita gente tinha dúvidas. Talvez não tinha tanta veemência na dúvida em relação a mim, porque eu postava a favor do Bolsonaro. Mas também muita gente tinha dúvida porque eu gostava de contrapor muita coisa que eu achava errado. Muitas falas em meio à pandemia. Quando terminou a eleição, eu fui para muito púlpito, pastor Fábio. Eu fui para muita igreja. Eu fui para muitos congressos no Maranhão de enfrentar e falar do perigo Lula, do que seria seu terceiro governo, a ponto de perder. Eu perdi oportunidades, eu perdi portas e eu sacrifiquei meu ministério sabendo que estava com a verdade, do que estava defendendo, mas eu dizia à minha esposa, a minha defesa, a minha luta vai até fechar as urnas. Eu falo abertamente que a eleição foi roubada, não estou falando de manipulação, estou falando de roubo. Ou no processo eleitoral, ou como foi feito o processo eleitoral. Eu não estou culpando pessoas. Não, mas o próprio ministro, ele disse que eleição não se ganha, né? Eleição se toma, né? Eleição se toma, né? Não podia usar nada. O Lula fez lives agora aqui, apoiando bolos dentro do palácio. O Bolsonaro não podia fazer as lives dele. Teve a interlocução, teve o problema das rádios. Enfim, não vou citar aqui os problemas, né? Todo o brasileiro conhece. Mas o processo em si foi roubado, adulterado. Eu não estou falando de urna, porque eu também não confio nela, mas eu também não estou falando dela, porque ela deu vitória e deu derrota. Estou falando que o processo foi adulterado, foi roubado, sim. Mas não pode falar, mano. O Xandão daqui a pouco vai... Não, mas eu não tenho medo de Alexandre de Moraes. O canal é seu, né? O Xandão daqui a pouco vai te pegar, vai pegar o canal aqui. Você não pode falar isso não, pô. Escreve o que eu estou lhe dizendo. Alexandre de Moraes vai cair. Por que tu diz isso? Eu digo isso porque o poder que Alexandre de Moraes tem, ele não é explicável. Nenhum ministro teve 10% do poder que ele tem. Nenhum agente do Ministério Público fez. Acho que um procurador que foi se levantar contra o termo ali, não sei se era Jadote, uma coisa assim. Teve uma mulher também, Jadote, uma coisa assim, que fez 2 prescrições lá, o Ministério Público já queria afastar ela sendo a representante do Ministério Público. Então, qualquer um que tentou andar fora da linha, houve cortes, houve penalizações. Ele não anda fora da linha, ele nem tem linha. A Constituição, para ele, deve ser um livro que ele guardou lá nas suas gavetas. Ele simplesmente, ele é o procurador, ele é o pesquisador, o investigador, o consultor, o analisador, o julgador, o ratificador e tudo que é dor. Ele é tudo. Então, ninguém fala nada, ninguém diz nada. E esse poder só é dado a ele porque o Senado se cala e a mídia trabalha com ele. Mas os outros ministros também estão em concordância com ele. Eu não diria concordância, porque um não tem poder de se levantar contra ele. Gilmar Mendes acabou de soltar agora, não sei se vocês viram, foi 11 de ontem, Bolsonaro precisa ser julgado em 25 para que não haja tumulto em 26, vírgula, existem provas materiais contra ele, suficiente para julgá-lo. Ele não vai ser o que vai sentenciar? Como é que ele está antecipando o julgamento? Isso pode, pastor? Então, Alexandre de Moraes tem poderes que nem a corte explica, ninguém para ele. Mas tu disse que ele vai cair. Vai cair. Vai cair. Você pode escrever o que eu estou te falando. Quem vai derrubá-lo? Se eu dissesse, por exemplo, Deus vai derrubar Alexandre de Moraes, eu poderia ser taxado como um ignorante. Porque eu, inclusive, eu não me lembro se eu citei isso nos Gideões, quando eu estive lá com você, uma mensagem, inclusive, que foi retirada do ar, que não vale a pena a gente tocar no assunto. Mas eu disse que essa expressão Deus derruba, ela não tem respaldo bíblico. Essa expressão, né? Deus derruba, Deus abate, isso não está na Bíblia. Existem 2 textos que muitos ignorantes usam, que está na Epístola de Tiago, Deus abate soberbo, sim, e do profeta Jeremias 18. Porém, no original, Deus abate ali. Não é Deus abate da ação de Deus bater para você cair. É Deus solta. Porque Deus não precisa te bater para cair, pastor Fábio. É só Ele te soltar. Faz um podcast sem Ele. Cria um projeto sem Ele. Dirige sem Ele. Prega sem Ele.
Administra sem ele. Sabe o que ele faz para você cair? Ele tira a mão. Só solta. Vai, só solta. Então esse Deus que sai batendo nos outros não existe. Ele cria princípios. Viveu o princípio, ele te abençoa. Não viveu, ele cruza os braços e te solta. E você cai. O segundo texto, Jeremias 18. Jeremias 18, quebrou. O vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Não tem ação da mão quebrando. A mão está parada, só que ele solta o vaso e se quebra. Aí a ação do vaso é qual? Vai lá e refaz. Refazer é com ele. Quebrar? Não. A ação do oleiro é refazer, né? Quem se quebra somos nós. Então dizer que Deus vai descer do céu, vai pegar Alexandre de Moraes. Não. O Alexandre de Moraes que está quebrando princípios e vai cair dentro, não sei se é o maior, mas penso até que seja o maior. Das lindas mensagens do Elcio, né? Sobre os atributos de Deus. É a justiça. Ele colocou lá. É que talvez ele não vai mexer, né? Porque o seu canal é muito forte entre os evangélicos, né? Mas ele talvez não atinja, e não estou fazendo isso para atingir, mas se ele pudesse ter a coragem de responder, e ele está falando com jurista. Eu não sou o concurso na área de jurisdição de nada, mas se ele pudesse ir numa entrevista responder alguém, leva alguém mais capacitado ou que tenha uma ferramenta de mídia de nome maior que a nossa, para ele responder algumas perguntas, as quais eu destaco. Ele coloca sob sigilo toda essa investigação do dia 1º, do dia 8. Do dia 8, né? E a nossa Carta Magna diz que você não pode prender ninguém sem que os advogados tenham direito aos autos. Nenhum advogado tem direito aos autos. Nem o advogado do presidente Bolsonaro e nem o advogado que foi candidato a vice, que está preso agora. Ele foi preso agora, como é o nome dele? O Mourão? Não. O candidato a vice? Candidato a vice. De quem? Do Bolsonaro. Está preso agora. Quem é o candidato a vice do Bolsonaro? O Mourão era o Mourão, o vice. Agora o segundo... É o general Braga Neto. Braga Neto, é. O general Braga Neto foi preso, sabe por quê? Ah. Por uma reunião que ele teve, por uma carne que ele fez, uma janta, um café que ele teve na casa do pai do Cid, que é o que deu a delação. 1 ano antes do 8 de janeiro. Então eles pensaram, se 1 ano antes ele tá... Então vamos prendê-lo. Não tem base. É um absurdo, né? É um absurdo. Tá, isso é o primeiro. Segundo, ele prendeu... Eu fui ali agora, mas estou morando em Goiânia, eu passei a conhecer. Eu conversei com pastores na mesa, igual o senhor está aqui, pastor. Ele falou, eu tenho membros lá. Eu tenho gente trabalhadora lá, que foi lá fazer uma manifestação, que estava indignado como nós. Eu não fui porque eu estava aqui, outro porque estava lá, mas eles foram. Ali tem mulheres de 64 anos, condenada a 17 anos de idade. A foto mostra, Bíblia no peito, bandeira do Brasil. Aí prendeu essas pessoas. 17 anos de cadeia, 64, vai para quase 80 anos. Uma senhora de idade, tem necessidade de prender. Aí você pega... E você não pode nem questionar, né? Oi? Você não pode nem questionar sobre os presos de 8 de janeiro, né? E o advogado do Silveira... Daniel Silveira. Daniel Silveira entrou com um pedido agora e o Alexandre de Moraes disse, vou lhe multar por excesso de pedidos. Você já viu isso em algum lugar da sua vida? Nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil. Não, tem mais uma, para que você possa mudar de assunto. Beira a ditadura judicial, né? Acho que já não beira mais não. Porque olha essa pergunta que eu vou lhe fazer. Se o Alexandre de Moraes, porque na minha opinião, Alexandre de Moraes é um dos cúmplices do 8 de janeiro. Eu sem nenhuma prova que você não pode prender alguém por pensamentos, né? Porque eles prenderam, porque disse que ia matar o Lula aí, porque eles fizeram uma reunião e ali eles conversaram pro celular, né? Aí desistiram e não fizeram mais. Ou seja, você ficou sabendo disso aí? Não fiquei. Disse que ia matar o Alckmin, matar o Lula, você viu isso? Não cheguei a ver não, pô. Disse que ia matar o Alckmin, matar o Lula. Estão presos aí, um monte de general aí, um monte de gente do exército, um monte de policiais, sabe por quê? Porque eles pensaram, mas desistiram. E a Constituição diz que você tem que ser preso pelo que é consumado. Tipo assim, eu vou falar um... Já pensou se prender as pessoas agora pelo que elas pensaram, velho? Misericórdia, Eu e você. Irmão. E com esse avanço da inteligência artificial aí que tá lendo até pensamento agora, e aí? Tá todo mundo perdido, velho. Para concluir, pastor Fábio, eu não posso provar. Eu sei que nós estamos ao vivo, mas na minha concepção, na concepção do pastor Nelson Gonçalves, Alexandre de Moraes faz parte do movimento do 8 de janeiro. Posso falar por quê? Por quê? Eu gostaria que ele respondesse essa pergunta.
que ele não vai responder nunca, né? Que não vai chegar lá. Mas Alexandre de Moraes faz parte, eu não vou dizer que ele é o que arquitetou, né? Mas ele faz parte da organização criminosa e eu vou te dizer por quê. Por quê? Se a ABIN recebeu a notificação de que teria gente demais, ônibus demais vindo, primeiro, por que foi avisado 5 horas da tarde, 6 horas, o Lula pega um avião e vai para São Paulo? Segundo, o chefe o ministro da Segurança falou por dias e dias que não estava dentro do palácio. A Record solta o vídeo que ele estava. O Lula foi obrigado a demiti-lo, mas não foi preso. Lembra que foi pegar o vídeo dele ali? Sim, eu lembro. Terceiro, a ABIN pediu que convocasse parte do Exército, colocasse cavalaria ali para poder fazer a proteção. Simplesmente o ministro evacuou, mandou sair todo mundo, deixou, sabe o quê? Segurança daqueles que trabalham diariamente ali cuidando de pessoas que vão ali para um documento, para uma documentação, anexar alguma pasta de algum ministério. Evacuou toda a polícia de cuidado, evacuou tudo. Quarto, vamos lá. Se ali era um ato do 8 de janeiro para dar golpe, sem uma faca, sem uma espada, sem uma arma, sem um cavalo, sem um cachorro, sem um gato, sem nada. Mas vamos ao pior, pastor Fábio. Eu gostaria de ouvir aqui a sua... Não que o senhor vai defender o Alexandre de Moraes, né? Mas talvez você possa ter uma visão que você diga, não, o senhor está totalmente errado, Alexandre de Moraes não é bandido. Você vai me provar que ele não é bandido agora. Sim, não, eu quero te ouvir, na verdade. Ele está condenando todo mundo, né? Então por que ele não colocou a polícia para prendê-los enquanto eles estavam ali na Praça dos Três Poderes, tomando conta, quebrando? Porque nós sabemos, não é defendendo não, mas me mostra aí no Brasil, na história, algum ato que a direita quebrou um poste. Mas eu te mostro a Fiesp em São Paulo, eu te mostro os ministérios na Esplanada, que a esquerda quebrou, o MST invadindo terra. Aliás, mostrar a esquerda quebrando, não só o país, mas as instituições é muito fácil. Mas nós acreditamos que não é a direita, ali eram infiltrados. É aí que eu penso que Alexandre de Moraes tem a mão. Não, nós agimos e a polícia entrou na hora e prendeu. Por que deu ordem? Que todos entrassem nos ônibus. Que todos entrassem nos ônibus. Para prender nos ônibus. Nos ônibus não estão os infiltrados, pastor Fábio. Você vai entrar no ônibus na caravana de Santa Catarina, sendo um infiltrado ali do Goiás, você vai entrar no ônibus... Você já aconteceu viajando em algum lugar que você pararam nas paradas de ônibus e entrar no ônibus errado? Já aconteceu com você? Aí você entra e fala, esse não é meu ônibus, não. É o meu ônibus, não é não? Uhum. Por que a ideia partiu para poder pegar nos ônibus? Porque nos ônibus das caravanas vieram gente de bem. Gente foram presas que ficaram nos ônibus. Que ficaram, não, vocês vão que a gente fica daqui, não vamos assistir. Protestos pacíficos. Pacíficos, gente de idade. Por quê? Porque se prendesse lá, nós pegamos esse vândalo, aí pegamos esse de idoso, vamos separar aqui o julgamento? Ok, eles estavam sendo imparciais, mas não. Deram ordem de evacuação, deixaram os bandidos fugirem. Quando eles fugiram, agora pega os ônibus. Aí disseram, não, tinha que pegar os ônibus porque era muito ônibus voltando e nós tínhamos controle dos ônibus. Então, por que a Polícia Federal não fechou, pastor Fábio, para impedir que os ônibus chegassem? Tudo planejado para colocar no colo da direita, tudo planejado para colocar, porque eles sabem que a direita vai assumir o poder e vai desligar essa mamata de gastação que é feita com Lei Rouanet, que não precisa explicar, que é gasto com a mídia. Para quem não sabe, o Lula pegou o país com 55 bilhões em janeiro. Já deve mais de 718 bilhões. Pegou o juro com 8 pontos, alguma coisa, já está em 13. Tá quebrado o país. Não, e outra coisa que é mais, ele pegou com 22 ministérios, ele está com 39. Ele ia fazer 43, o Haddad que carcou o pé, vai explodir. Então, eles sabem que o jeito deles mamarem... Como é que explica para mim? Como é que pode... A sua esposa, ela trabalha com imobiliária, né? Sim, ela é corretora. Tá, vamos supor que ela fosse mandar um abraço aqui para ela, gente da melhor qualidade. Inclusive, minha esposa está me assistindo, o pastor Brian de Portugal, o pastor Marcelo da Irlanda, tem gente assistindo aqui. Eu não tô parando de falar, não consigo mandar um abraço para eles. Mas, mandar um abraço para sua esposa. Sim. A sua esposa é advogada e você é ministro da Suprema Corte. Fábio Santos é ministro da Suprema Corte. Aí ela vai advogar para mim.
E aí o juiz da primeira instância nega, o da segunda instância nega, chega na tua mão uma causa do pastor Nelson Gonçalves. A tua esposa é advogada. E aí? Você dá derrota para tua esposa? Claro que não, né? Nunca, jamais, né? Esses acertos de leniência que foram feitos da JBS, das empresas que a Lava Jato recolheu mais de 5 bilhões, estão sendo todas elas perdoadas. Inocentadas. Porque o nosso amigo Fux tem uma esposa abençoada, coisa de Deus, que tem um escritório. E aí pegaram o escritório dela, não sabiam. Claro, foram lá procurar advogado, não sabia que ela era esposa. Coincidentemente. Depois for descobrir, mas não dava mais para parar. Aí eu fui sem saber também que era esposa. Então, umas coisas assim que qualquer um país sério, minimamente sério, coerente, já teria resolvido. Por isso que eu te digo, Alexandre de Moraes vai cair. E não vai demorar. Não vai demorar. Você está sendo profeta como mensagem de Deus ou é só o profeta que conhece o cenário? Porque existe o profeta que recebe uma mensagem de Deus para profetizar. Exato. Existe aqueles profetas que, conhecendo o cenário, ele acaba sentenciando, prevendo o futuro, né? Não, Deus não me comunicou nada, até porque eu trabalho muito na comunicação de Deus pela palavra. Em casos esporádicos, Deus já me usou muitas vezes, várias vezes. Mas esse várias vezes aqui, eu acho que eu até exagerei, porque eu sou meio limitado nessa área. Mas pela palavra, tenho total confiança de profetizar à vontade. E é com ela que também eu me tomo por base para dizer para você que dentro do nosso contexto político, jurídico, cultural, Alexandre de Moraes não dura muito. Não vai durar muito. Porque eu lhe faço uma pergunta, pastor Fábio. Hoje, eu respeito muito a posição do Antônio de Paula. Inclusive, quero mandar um abraço para ele. Antônio de Paula, respeito muito o senhor e sua posição, mas vou divergir do ponto de vista da liberação. É que são dois mundos, né? Então, eu não vi por completo, eu vou assistir a sua entrevista, mas pelo pouco que eu vi, eu não sei se ele falou que o Bolsonaro não virá candidato ou se ele não se tornará elegível, eu não me lembro. Não, ele falou que o Bolsonaro não se tornará elegível. Ele vai continuar inelegível. Aí eu vou contra ele. Ah. E é estranho ele saber, é muito estranho ele saber, porque eu acho que ele tem ciência, porque o Bolsonaro tem votos para se tornar elegível. Por isso que ele está tranquilo. Por isso que ele não trabalha com o nome. Por duas razões. É claro que são situações diferentes, porque o STF tirou o Lula da cadeia para ser o presidente. Não tirou para ser candidato, tirou para ser o presidente. Você não tira um cara da cadeia para ser o presidente. Você poderia tirá-lo da cadeia e falar, agora você fica aí que nós vamos te julgar, resolver o teu problema, pelo menos moralmente ao país, mas não, tiraram para fazê-lo presidente. Então, mas vamos do ponto de vista jurídico, vamos fingir que isso aí não é fictício, vamos supor que é vida real mesmo, que não é? Vamos supor que no viés jurídico, Lula trilhou o caminho certo e na última hora conseguiu. Bolsonaro também pode conseguir, mas nós não vamos por esse caminho. Vamos pelo caminho lógico. Foram 5-2. O placar que condenou o Bolsonaro pelo encontro com os embaixadores foi 5-2. Né? Desses 7 ministros, eu estou falando de TSE. Desses 7 ministros, 3 não estão lá mais. 3, Lula. Que é Alexandre de Moraes era o presidente na época da eleição, ele não faz parte mais do TSE. Aquele missão dada, missão cumprida, Benedito não sei do que, foi o que tornou o Bolsonaro inelegível. Ele foi o relator. Ele não faz parte mais, já aposentou. E um branquinho lá, que é Jaime não sei do que, ele também já saiu. E entraram, que a indicação é do próximo presidente, né? Agora quem vai fazer é o Lula pro próximo, mas entrou os dois do Bolsonaro. Cássio Nunes. Então, o presidente do ano que vem vai ser Cássio Nunes. E entrou o outro lá, que é o André. Terrivelmente. Então, em votos, o Bolsonaro já virou no TSE. Eles em si, eu não posso falar muito, mas eu estive com a senadora Damares. Eu fui junto com o pastor Darcileno ali, fazer um convite a ela, né, para um evento da Matego. E numa conversa ali que tivemos, eu colhi algumas informações, das quais me sinto em dificuldade de passar para frente. Mas eu lhe digo que eles já sabem da quantidade de votos. Não precisa nem ter informações privilegiadas. É só acompanhar o tribunal, né, do TSE, que em votos o Bolsonaro tem e vai ser elegível. A questão não está... Por isso que eu queria assistir para saber se ele falou elegível ou disputar a eleição, que são coisas diferentes. Elegível. Elegível ele vai ficar. Por isso que ele está seguro, ele vai ficar. Ele tem votos para ficar.
Porque hoje no Brasil não é razão, não é matéria se é ou não, é ter votos. TSE, você não se ganha por certo ou errado. Você ganha se o cara tem voto a favor dele. Sim. Não tem justiça ali mais. E ele tem votos para isso. A questão é que o que acontece hoje no país, e vocês dominam isso, é só acompanhar as redes sociais que a TV não mostra. O Marco Sérgio entrou lá e conseguiu uma vitória. Aí o Fábio Santos entra via STF e derruba. O que vai acontecer? O TSE vai torná-lo elegível. E ele vai lançar a candidatura. Lançou a candidatura, eu vou dar até o nome do partido. Pessoal, vai entrar no STF para poder derrubar a decisão do TSE. Aí vai caber o Bolsonaro mobilizar, porque não prenderam ele, porque o Bolsonaro e o Silas mobilizou o povo na rua. Sim. Aí o STF já estava pronto, tinha até matéria de 15 dias, já estava pronto para prendê-lo. Então, se o Na Bolsonaro... verdade, foi até o pastor Silas que mobilizou, né? Sim, o pastor Silas fez a mobilização. Isso. Se a mobilização do pastor Silas não tivesse sido feita, ele teria sido preso. Porque prendeu todo mundo. Então, vai caber o Bolsonaro fazer uma mobilização daquele tamanho para mandar uma mensagem para o STF. O quê? Não intervenha na decisão que é competência do TSE. O TSE me tornou inelegível e eu não fui até vocês. Que o Bolsonaro não recorreu ao Supremo Corte, porque já sabia das mudanças que aconteceria. Então, agora o TSE é um órgão independente. Se vocês... Porque o STF, ele não está nem aí para órgão nenhum, né? O Congresso faz uma coisa lá, eles derrubam. Então, ele não está nem aí mais, né? Então, intromissão é uma coisa que ele sabe fazer bem. Mas o Bolsonaro vai tentar fazer o quê? Eu penso, né? Pegar o povo, jogar na rua e dizer assim, deixa a decisão do TSE. Eu penso que o STF, por mais pressionado que seja, com a baixa popularidade do Lula, não sei se vão criar um nome até lá, porque as próprias pesquisas do Lula não são nossas, né? Tá dando a bancarrota dele. É muito tiro no pé. É muito tiro no pé. Então, não sei se o TSE... Porque eles não têm um nome, porque eles tinham um nome na cadeia, injustiçado, vamos tirar ele injustiçado, vamos trabalhar a medida que fizerem, vamos mexer na campanha, vamos ferrar o Bolsonaro e tal, enfim. Agora, eles não têm mais muita matéria na mão, pastor Fábio. Então, o TSF vai ter que tomar uma decisão. A gente peita tudo, enfrenta tudo e vamos caçá-lo e vamos deixar a eleição rolar sem ele, mas daí o povo pode cercar aquilo lá, o povo pode se indignar, não deixar a eleição acontecer, vai virar uma Venezuela. Ou o Bolsonaro pode, ou ele pode... Os ministros podem dizer, quer saber? Já viemos até onde deu, já cometemos arbitrariedade até onde deu, vamos deixar rolar. E aí segurar esse homem por mais 4 anos. Ou o próprio STF vir com tudo e o Bolsonaro recuar e colocar alguém. Mas elegível, ele vai ficar.